Então seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Vision, ou se quiser, do Corporate Vision. Como sabe, todos os meses, eu e o José Pedro Farinha, que é o CEO da Visão em Portugal, estamos aqui para analisar aquilo que é informação financeira e fiscal. Ora, como sabe também, todos os meses, uma semana depois do programa, nós costumamos ter um webinar. Que este mês vai ser no outro dia, porque eu, durante essa semana, estarei ausente do país. Ora, qual é o tema deste mês? IRC, ou seja, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, mas um aspecto particular, tributações autónomas. Isso mesmo, as famigeradas tributações autónomas. José Pedro Farinha, é assim que podemos chamar, famigeradas tributações autónomas. Antes de mais, o que é que isto quer dizer? Bom dia a todos. Eu costumo classificar de uma aberração, porque chamar imposto sobre o rendimento... És mais simpático do que eu chamo famigeradas, chamas aberração. Porque chamar imposto sobre o rendimento ou imposto que incide sobre despesas é algo que não faz sentido. Não é? Como sabem, no IRC, portanto, há um conjunto de empresas, um conjunto de gastos, desculpem, um conjunto de despesas que são duvidosas, portanto, que se permitiam alguns abusos, e estou a recuar 20 anos para trás. Sim, aos anos 90. Aos anos 90. E, portanto, nós tínhamos uma taxa de IRC alta e as pessoas canalizavam para as empresas um conjunto de despesas que muitas vezes eram despesas pessoais e que abatiam no lucro da empresa e, portanto, não se pagava IRC. Era uma espécie de um complemento daquilo que ganhavam. Vamos dar exemplos. Despesas de representação, quilómetros, não é? Ajudas de custo. Ajudas de custo e por aí adiante. E o que se fazia na altura era limitar a dedução como gasto fiscal de algumas dessas despesas. Sim. A maioria dessas despesas não eram aceitos como gasto fiscal em 20%. Portanto, eu levava faturas de restaurante com a minha família, por exemplo, para dentro da empresa e só era considerado gasto fiscal 80%. E desta forma não havia uma necessidade de fiscalizar se a despesa tinha sido ou não tinha sido no âmbito da atividade da empresa. O que é uma estupidez, não é? Porque isto só envolve mais burocracia. Portanto, assim resolvia-se o problema. Mas estávamos nos anos 90. Sim. E, portanto, o que é que acontecia? Algumas empresas tinham prejuízo, e muitas das vezes tinham prejuízo, graças a este tipo de despesas. E então não tinham penalização nenhuma. Claro, introduziu-se um limite. Introduziu-se a tributação autónoma, nessa altura, que era precisamente o limite dos 20% não aceito, vezes a taxa de IRC, que dava 6,4%. E esta foi a primeira taxa de tributação autónoma, ainda nos anos 90, onde as empresas continuavam a entregar este tipo de gastos e pagavam uma tributação autónoma de 6,4%. O que acontece é que, ao longo da vida, ao longo do tempo, portanto, a taxa de IRC foi diminuindo e a taxa de tributação autónoma foi aumentando. E hoje chegamos a algo que não faz sentido. Portanto, temos taxas de tributação autónoma quase no dobro da taxa de IRC, e não estou a falar das despesas não documentadas, portanto, essas sempre foram altas e percebe-se, portanto, essas têm uma taxa de 50%. 50%. Sim, ou 70% se for uma entidade sem fins lucrativos. Pois. Mas aí percebe-se, até para não dar aso a outro tipo de operações. Exatamente. Perdão. Mas temos, nos automóveis, por exemplo, chegamos a ter 35% de tributação autónoma. 35%? Sim. Aliás, aproveito as pessoas para dizerem que nós vamos ter aqui um quadro com as taxas. Para quê? Até, primeiro, para a sua orientação. Em segundo lugar, até pode fazer um print screenzinho, fica logo com essa informação. Diz, José Pedro. Nós, por exemplo, fizemos um estudo sobre o impacto da taxa de tributação autónoma na taxa efetiva de IRC que as empresas pagam. Portanto, como sabem, nós temos uma taxa nominal de 21%, sendo que as micro, pequenas e médias empresas, até um lucro de 25 mil euros, têm um desconto na taxa e a taxa baixa para 17%. Isto no continente, portanto, na Madeira e Açores as taxas são mais baixas. E esta é a taxa nominal, que é bastante apelativa. Né? Portanto, um empresário estrangeiro pensa que vem para Portugal e que vai pagar 21% de imposto sobre lucros. E não paga. E não paga. Portanto, no último estudo que nós fizemos, com uma média, com base na informação que tínhamos da nossa base de dados, portanto, dos nossos clientes, a taxa efetiva média está entre os 32% e os 35% conforme o ano. Elizabeth, desculpa, repete lá isso. Entre os quantos? 32% e 35%. Portanto, a malta pensa que vai pagar 21%, está a pagar entre os 32% e os 35%. Porque há... Vamos pedir até para pôr aqui o númerozinho com uma espécie de uma auréola à volta, que é para as pessoas que querem perceber bem o que é que estamos a falar. Isto porquê? Porque há gastos que não são considerados para efeitos fiscais, portanto que têm correções, isso acontece no mundo inteiro, mas depois existem as tributações autónomas que têm um peso significativo no cálculo da taxa efetiva. Eu até defendo que contabilisticamente nem deviam ser consideradas como imposto sobre o rendimento.
mas sim outras taxas, não é? Exatamente. Mas, portanto, ao serem consideradas como imposto sobre rendimento, vai dar uma taxa nominal nestas. Muito bem. E agora, pegando nesta questão, o que é que passou a ser incluído nestas tributações autónomas? Então, nós temos Perdão. tributado, e o que é mais normal, portanto, as despesas não documentadas, já falámos, portanto, 50%. Despesas de representação, que tem uma taxa de tributação autónoma de 10%. E, portanto, representação é almoços, viagens com clientes, Sim. etc. Portanto, em que se vai representar a sociedade e que faz parte, muitas vezes, da atividade do empresário, do gestor, e, portanto, tem uma tributação autónoma de 10%. Os quilómetros e ajudas de custo não faturados a clientes têm uma tributação autónoma de 5%. Se não forem faturados aos clientes. Sim, muitas vezes não é. Pois. Não é? Portanto, tu vais fazer um serviço Exatamente. de consultoria em um sítio qualquer e não vais dizer honorários tanto, Claro. quilómetros tanto. Não é? E, portanto, mas tem uma Sim. tributação autónoma de 5%, que até é um valor que se percebe, porque todos sentido. sabemos que existem alguns abusos. Depois existem algumas outras tributações autónomas relacionadas com indenizações, prémios a gestores acima de 27.500 euros, mas aí já é discutível a justiça da tributação autónoma, até para não haver aqui uma fuga clara ao IRS e à Segurança Social através desses valores ou lucros distribuídos a entidades que estão localizadas em regimes fiscais mais favoráveis, também tem uma tributação autónoma de 23%, mas portanto, eu acho que essas não fazem parte do nosso dia-a-dia. No nosso dia-a-dia temos despesas de representação, quilómetros e ajudas de custo e o automóvel. Portanto, o automóvel em Portugal paga tudo. Portanto, nós temos... E temos aqui uma alteração significativa desde que começou a haver tributação autónoma para o que temos hoje. Porque Então, nós, no automóvel, tínhamos tributações autónomas, voltando aos anos 90, princípios dos anos 2000, tínhamos tributação autónoma sobre os gastos relevantes para efeitos fiscais. Portanto, um automóvel é considerado como gasto fiscal a sua depreciação até ao valor de aquisição de 25 mil euros, que dividimos por 4 anos. Não é? E, portanto, temos um quarto dos 25 mil euros é considerado como gasto para efeitos fiscais e, no início das tributações autónomas, só calculávamos tributação autónoma sobre este gasto, porque, no fundo, ele abatia no IRC. Exato. Hoje calculamos tributação autónoma sobre todo o gasto de depreciação. Portanto, dando aqui um exemplo mais extremo, um carro de 100 mil euros, que é depreciado na mesma em 4 anos, 25%. 25%, 25% e em 4 anos. e em 4 anos. Ok. Portanto, o gasto fiscal é sobre 25 mil euros, mas a tributação autónoma, e este carro está no escalão dos 35%, Pois. a tributação autónoma é sobre os 100 mil a dividir por 4 anos. Ou seja, é uma fortuna autêntica. Isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque não há nenhum ganho fiscal, pelo contrário, há um aproveitamento fiscal, mas do lado das finanças, Ora não é? bem. Para tributar o automóvel. É a voracidade fiscal. É a voracidade fiscal. E, portanto, nós temos aqui uma tabela com os limites das tributações Sim. autónomas. Vai aparecer agora aqui no ecrã. Como eu digo, você pode aproveitar e faz print screen. Certo. E tanto que varia entre os 10% e os 35% para os automóveis ditos normais, portanto, a combustão. Com uma agravante, José Pedro, é que o Orçamento de Estado não atualizou os valores. Não, portanto, hoje todos sabemos que os automóveis estão mais caros, Exatamente. portanto, temos uma inflação E generalizada vão ficar no ainda automóvel, mais caros. uma inflação particular no automóvel, não é? E, portanto, eu diria que hoje em dia é muito difícil comprar um carro abaixo de 27.500 euros. Exatamente. Claro que existem carros no mercado abaixo de 27.500 Sim, mas não euros. são propriamente carros de executivos ou então aqueles que sirvam os interesses das empresas. E mesmo esses pagam 10% de tributação autónoma. Exato. Portanto, passando os 27.500 euros, já temos uma taxa de 27,5%. 27,5. E acima dos 35 mil euros, de 35%. Pois. Claro que os elétricos não têm tributação autónoma. Portanto, vamos ver até quando se mantém esta benesse. Portanto, É mais ano, menos ano, já lá vão. Os elétricos não têm tributação autónoma e os híbridos plug-in têm uma redução nas taxas, como se pode ver aqui na tabela, significativa, mas se cumprirem com a famosa lei dos 50-50. Ou seja, que é os 50 km de autonomia. E 50 gramas de CO2. Sim. Portanto, mais que 50 km de autonomia, menos que 50 gramas de CO2. Sim, ou seja, se não for assim, cai fora. Cá fora. Eu acho que as marcas se adaptaram. Portanto, houve uma grande surpresa, para não dizer algo pior, com o Orçamento de Estado para 2021, em que muita gente foi apanhada de surpresa. É verdade. E que mantém essa surpresa negativa para os carros que já tinha comprado. Não é? Porque esses carros saem daqui, portanto, um carro que tinha uma tributação Sim. autónoma de 17,5 passou para 35, ou um que tinha de 10 passou para 27,5. Exato. Portanto, pode ser relevante. Nós falámos disto aqui no ano passado. Falámos nisso aqui no ano passado, e que se mantém enquanto a empresa tiver o carro. Nos carros novos, as marcas adaptaram-se, eu diria que hoje no mercado
que eu saiba, quase Sim. todos cumprem essa regra e, portanto, 50, nos híbridos 50. plug-in temos esta vantagem da tributação autónoma reduzida. Como temos nos híbridos plug-in e nos elétricos a vantagem que não está relacionada com o IRC de poder deduzir o IVA desde que os híbridos plug-in não custem mais que 50 mil euros e os elétricos não custem mais que 62.500 euros, que também são os limites para efeitos de amortização fiscal, ao invés dos 25 mil nos carros normais. Portanto, existe de facto aqui um incentivo fiscal aos híbridos plug-in e aos elétricos, mas ainda assim um híbrido plug-in, que é um carro amigo do ambiente, etc., com essas vantagens todas, se custar mais que 35 mil euros, tem uma tributação autónoma de 17,5%. 17,5%. 17,5%. Muito bem. José Pedro, faz sentido tributações autónomas? Faz sentido regras que Mais permitam o não abuso. Ora bem. Não faz sentido que se inverta o abuso para o lado do Estado. E a tributação autónoma é isso. Portanto, basicamente, o que nós estamos a ver aqui é o Estado precisa de receita fiscal, tem uma despesa muito elevada. Eu recordo às pessoas que este ano o Orçamento do Estado passa pela primeira vez a barreira dos 100 milhões de euros de despesa pública, 105 mil milhões de euros para ser mais exato, e é por isso que nós temos essa situação, que é o Estado precisa urgentemente de receitas fiscais. Por isso é que aparecem estas coisas. eu queria só dar aqui um alerta. Portanto, as tributações autónomas, quando a empresa tem prejuízo, tem um aumento de 10 pontos percentuais. Pois. Graças à Covid, portanto, em 2020 e 2021, houve uma não aplicação desse aumento dos 10 pontos percentuais, desde que as empresas tenham tido lucro num dos últimos 3 anos anteriores, e essa lei mantém-se para 2022. Mas é uma coisa transitória. Para micro, pequenas e médias. Pois. Portanto, as grandes, se tiverem prejuízo, já têm o aumento dos 10 pontos José percentuais. Pedro, só para terminar, porque nós estamos já quase com 12 minutos de programa, nós já vimos que as empresas pequeninas, as micro, nomeadamente, têm vantagens no IRC. As grandes não têm. As grandes não têm, o que é claramente um incentivo à não concentração da atividade. O que tem um efeito perverso sobre a economia, ainda para mais. Tem. Não é? Ainda sobre as tributações autónomas, e neste caso dos automóveis, eu gostava só de deixar em aberto, e podem ver o simulador até no nosso site, na Sim. Vision, de consequência de tributar um carro com uma atribuição de rendimento em espécie versus tributação autónoma. Os ganhos podem ser significativos. Podem compensar até, optar por uma solução ou por outra. Em determinados carros, temos ganhos na casa dos 20, 25 mil euros ao longo da vida do carro. Pois, o que é significativo. É muito significativo. Claro que é difícil explicar ao utilizador do carro que ele vai pagar IRS, mas, sobretudo, quando o utilizador do carro até é o dono da empresa, fica mais fácil. Aí é que faz a diferença. Fica mais Mas fácil. também, você já sabe, quando se precisar de aconselhamento especial aí, é só recorrer aqui à Visão. Tu tens aí, podes avançar o mail? Sim, corporatevision@vision.pt ou através do nosso site, onde podem, inclusive, gratuitamente usar este simulador e ver qual é o impacto da tributação autónoma versus rendimento em espécie. Muito bem. José Pedro, encontramos num webinar que anunciaremos dentro de dias. Sim. Precisamente, a culpa é minha, assumo já, vou estar fora do país durante esta semana. José Pedro, muito obrigado. Encontramos então no webinar. Já sabe que foi o Corporate Vision, ou se quiser o Corporate Vision deste mês, foi sobre IRC, tributações autónomas, ou seja, famigeradas tributações autónomas. Fique bem, encontramos no webinar.